O objetivo desta série é dar voz aos professores que tanto apoiam a missão da UBU nas diferentes regiões de Portugal continental. Por isso, preparem-se não só para conhecer os nossos heróis que preparam os alunos para um mundo em constante mudança, mas também para descobrir um bocadinho de Portugal connosco. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da UBU sobre Rodas. Eu sou a Renilde. E eu sou o Tiago. E hoje estamos a caminho da escola EB número 2, Serra das Minas. Estamos aqui no meio de um temporal, furacão, Sim. Mas vamos lá chegar. Vai correr tudo bem, Vamos conhecer a professora Elizabeth. Olá, professora. Olá, professora, e até já. E nós estamos na zona, ou na região de Lisboa e Vale do Tejo. Submetam as vossas sugestões para visitas às próximas escolas. Exatamente. Nos comentários. Sim, deixem nos comentários, porque a próxima pode ser a tua. Rio de Moro. Diz a lenda que o nome nasceu nos tempos de reconquista cristã, quando um moro chamado Abarak foi atingido pelos cristãos junto ao rio, tingindo as suas águas de vermelho. Essa história permanece viva no brasão da freguesia. Hoje, séculos depois, Rio de Moro é uma comunidade vibrante de Sintra, onde milhares de famílias constroem o seu futuro. E é aqui, na Escola Básica Serra das Minas, número 2, que uma nova geração está a escrever a sua própria história, aprendendo a criar, a programar e a transformar ideias em realidade. Sim. Elizabeth Figueiredo, sou professora do primeiro ciclo, tenho uma turma de 4º ano na EB número 2 da Serra das Minas, em Rio de Moro. Eu comecei por usar a UBU porque tinha uma filha que estava ligada à robótica de alguma forma e achei que era uma boa ferramenta para implementar com os meus alunos. A experiência que eu tive foi antes do Covid, eu comecei antes do Covid e foi a minha salvação, porque depois veio o Covid logo a seguir e os meus alunos já tinham algumas ferramentas para usarem autonomamente o computador e foi uma mais-valia enorme eles conseguirem nessa altura utilizar os meios tecnológicos que muitos outros alunos não conseguiam ainda. Comecei nesse ano por perguntar aos pais que profissão eles teriam quando acabassem o 12º ano. E os pais responderam-me aquelas profissões que nós temos hoje em dia, mas depois quando eu lhes apresentei o que diz no computador, não é? Portanto, no ano era 2020 e qualquer coisa, nada de profissões, não era nada daquilo, era tudo relacionado com tecnologia. Então achei que seria uma boa aposta começar com os meninos a ter um raciocínio lógico, um pensamento computacional, ferramentas que os pudessem ajudar a desenvolver as suas capacidades neste sentido. Eles agora querem ser youtubers, tiktokers e pronto, o jogador de futebol e por isso sempre se mantém, não é? Mas eles já pensam realmente em qualquer coisa ligada à tecnologia, já não se conseguem desvincular muito disso. Preparo-os bastante bem, preparo-os para o pensamento computacional, para o raciocínio lógico, combate também a exclusão digital, portanto, ajuda-os a estar mais incluídos numa sociedade tecnológica, colaboram muito uns com os outros, desenvolvem a sua autonomia. Tudo isto são passos muito grandes para mais tarde eles conseguirem sobreviver no mundo tecnológico. Aprendem a errar, aprendem a tentar de novo, é possível, portanto não estamos como antigamente, errava, bloqueia, não faz outra vez, não, volta atrás, tenta de novo, é sempre bom eles tentarem, conseguirem, e isso dá-lhes uma autoestima e ajuda-os a crescer não só a nível tecnológico, mas também a nível pessoal. Reflete-se bastante, principalmente na matemática, é um programa que está muito ligado com a matemática e ajuda-os bastante nesse sentido, mas também os ajuda muito na cidadania, com os objetivos da ONU, também faz com que eles explorem várias coisas dentro de outros conteúdos. O estudo do meio está sempre ligado com a reciclagem, com todos esses pontos, e o português, eles são sempre obrigados a ler, são sempre obrigados a interpretar, são sempre obrigados a pensar naquilo que estão a ouvir e aplicar o que estão a ouvir. Portanto, é um programa que envolve todas as disciplinas, mesmo todas, porque até as expressões com a construção de várias coisas, talvez não tanto a educação física, mas também às vezes
porque é preciso eles saberem que as regras são para cumprir, que as coisas são para fazer todas direitinhas, porque se aquilo não for feito daquela maneira, não funciona. E tal como na programação, se não programarmos, aquilo não faz o que nós queremos. E na nossa vida é assim, tudo deve ser programado, tudo deve ser ter um ponto de partida e um ponto final, e eles têm que saber que têm que partir daqui, chegar ali, por um caminho ou por várias maneiras, e a UBO ajuda-os muito a desenvolver esse tipo de pensamento. Os alunos adoram, mesmo os que chegam, nós temos uma flutuação muito grande de população estudantil, e vêm muitos meninos de países que não falam português. A UBO é um passo muito importante nesses alunos. A nível de exemplo, recebemos, por exemplo, um aluno russo, e o aluno não sabia minimamente nada de português. E da primeira vez que veio à UBO, os olhos brilharam. Porquê? Para já ele mudou logo para russo, não é? Portanto, conseguiu logo, tinha acesso a tudo o que estava ali. Era um menino com muitas capacidades, que a nível de português não conseguia aproveitá-las todas porque a língua era uma dificuldade. Apresentámos-lhe um programa onde ele pode ser igual aos outros e fazer tudo da mesma maneira, sem ter que estar a questionar ou a perguntar ou a pedir ao professor. E deu-lhe ali uma grande autoestima, porque ele conseguia ajudar os outros, porque não precisava de falar, não é? Porque intuitivamente chegamos lá, e foi um dos suportes para ele crescer bastante. Os meninos que têm também bastantes dificuldades não o têm na UBO. Aliás, meninos que não conseguem ler, porque há meninos que não conseguem ler até ao terceiro, até ao quarto, por diversas coisas, conseguem fazer a UBO. Não têm dificuldade nisso, não se sentem inferiorizados. Portanto, a UBO dá-lhes aqui um potencial de os tornar iguais aos outros. Os outros, os muito bons, é ótimo, porque eles conseguem andar muito rápido, conseguem ajudar os outros e conseguem facilmente chegar aos níveis mais avançados. Os alunos intermédios, para eles também é muito bom, porque conseguem superar as suas dificuldades sem grande ajuda do professor, portanto ficam muito autónomos. Os colegas acham que quando começam, quando experimentam, não param. Às vezes a dificuldade é começar, pronto, porque os professores hoje em dia não são muito novinhos, são professores já com alguma idade, não muita, mas já com alguma idade, e às vezes iniciar tecnologia com uma idade já não é assim muito fácil. Mas depois de começarem percebem que é muito intuitivo, não é preciso, temos os planos de aula todos feitos, temos muita coisa que podemos fazer com a UBO, sem termos muito trabalho a planificar, a aplicar, a explicar. Depois de começarem, as coisas correm bem. Às vezes há alguma resistência ao começar. O que é que lhes quero dizer? Que devem começar, que é uma mais-valia muito grande, é uma ferramenta excelente para a gamificação, que hoje em dia nós tanto utilizamos e pedimos para ser usada, porque é um suporte muito bom para os meninos conseguirem progredir. Eles estão habituados aos jogos e sabemos que o subir de nível para eles é muito bom. Antes dávamos um repousado, não é? Agora eles sobem de nível e isso é muito bom. E basicamente é o que eu digo aos professores, é que devem começar, devem tentar e depois de experimentarem, já não param. A UBO ajuda muito a preparar os alunos para os exames digitais, porque os exames digitais não são muito de escrita, não é muito de escrita de texto, que nós também treinamos. É mais ligar, arrastar, cruzar, pôr no sítio, tudo isso a UBO desenvolve. Eles são, durante os jogos da UBO, quando eles fazem as aulas, as diversas aulas, dentro do nível 1 ou dentro do nível 2, existem vários tipos de maneira de jogar. Eles não jogam sempre da mesma maneira. Umas vezes têm que programar caixetas, umas vezes têm que arrastar com o rato ou com o dedo, se for no tablet, e todas essas coisas ajudam-os, dá-lhes muito à vontade para depois eles fazerem isso no computador. As provas de moda são muito assim, não é um jogo, mas são muito de ligar, arrastar e por aí.
Isto na parte tecnológica, porque claro que tem a parte da aprendizagem também, não é? Mas a parte tecnológica é isto e a UBO ajuda-os imenso nessa parte. Se isto não for treinado, é difícil. Se houver um treino intensivo para isto, também não é saudável. Portanto, se treinarmos ao longo do ano usando a plataforma UBO, quando chega à altura não precisamos treinar porque eles já estão, nem precisamos sequer dizer a palavra treinar, porque sabemos que eles já estão prontos para aplicar à prova. Os pais também gostam muito da UBO. Há muitos alunos que fazem UBO em casa, alguns com apoio, outros de forma autónoma, mas os que fazem com apoio, os pais acham que realmente é uma ferramenta muito, muito positiva nem todos os agrupamentos conseguem oferecer esta ferramenta e gostam que o nosso agrupamento tenha a UBO implantada e que os filhos possam utilizá-la. Assim, numa frase, eu digo que a UBO ensina mais do que programação, ensina a aprender, ensina a pensar, que é muito importante, ensina a usar conteúdos de tecnologia, que quando é bem usada é uma grande aliada para a escola, e vai ser para estes alunos realmente um grande aliado para o mundo real, porque quando eles saírem daqui a 15 anos, não é? Os meus estão no 4º ano, ainda lhes falta muito tempo até acabarem a faculdade, quanto mais cedo melhor. Não sou apologista de ecrã sempre, mas sou apologista de ecrã algumas vezes. Porque se eles não usarem connosco, vão certamente usar em casa de forma não correta ou de forma menos correta. E então com a UBO eu tenho a certeza que eles usam o ecrã, mas estão realmente a ganhar futuro.